Então, pessoal, como a gente falou, vamos focar nos nossos estudos. Vamos lá. A Europa no século XIX. Gente, primeiro vamos para o campo das ideias, tá? O pensamento do liberalismo, o pensamento liberal, é o pensamento que impulsionou a nossa querida Revolução Industrial, que foi lá no século passado, por volta de 1750 na Inglaterra. Isso se alastra pela Europa do século XIX, anos de 1800. O que acontece? Se de um lado trouxe modernidade, trouxe tecnologia, trouxe avanços, de outro lado também trouxe novos problemas sociais. O que vai acontecer? Desses problemas sociais surge aí o nosso querido socialismo. O que é o socialismo? Um conjunto de ideias e pensamentos que vai se opor ao liberalismo, porque eles vão dizer que são em defesa dos grupos sociais menos privilegiados da sociedade, a classe, no caso, a classe trabalhadora, ok? E haverá aí um grande conflito de ideias, posições dos dois pensamentos, ok? Talvez um símbolo interessantíssimo aí seria a inauguração dos socialistas em 1848, quando pela primeira vez eles participam de um grande movimento que começa na França, se irradia para outras regiões da Europa, que é o período, da Primavera dos Povos. Nesse mesmo ano, um dos grandes teóricos do socialismo, Karl Marx, escreve o Manifesto Comunista, ok? Bem, nesse mesmo período surge um outro tipo de pensar, o pensamento do nacionalismo. O que é isso? Galera, o que existia antes? Existiam os reis, que eram absolutistas, e o povo, a sociedade, ela era submissa ao rei. Agora, o que aconteceu? Graças ao pensamento liberal, essa ideia de rei absolutista acaba. Ninguém é submisso, ninguém é vassalo do rei. O que muda? Muda a relação entre o homem e o Estado. Sentimento nacional, o sentimento de pertencer a um território, a um povo, a uma sociedade. O pensamento do nacionalismo, ele ganha muita força no século XIX. Liberais e nacionalistas, eles vão se unir justamente para tentar frear o socialismo, que é um pensamento internacional. Bem, onde você consegue encontrar isso em fatos históricos da Europa do século XIX? Vamos lá citar. A chegada de Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, meio sobrinho na verdade. Aí tem umas questões fofocas históricas, dê uma conferida que dá para você saber mais. A chegada de Napoleão III na França, a unificação da Itália, a unificação da Alemanha são exemplos da união dos nacionalistas com os liberais, ou seja, desenvolvimento industrial, desenvolvimento econômico, junto com essa questão de nação, de país, de uma identidade nacional que esse século está criando. Só uma associação interdisciplinar com o querido Sérgio Tio Palmares, nacionalismo e romantismo. Olha como está bem na mesma época. Fica a dica. Essa união promoveu um grande boom, um grande desenvolvimento tecnológico da segunda Revolução Industrial, tema que a gente já viu em sala de aula. Mas por que eu estou citando de novo? Gente, por conta de uma questão muito importante. Se os caras eram nacionalistas, estou falando de França, estou falando de Inglaterra, estou falando de Alemanha, de Itália e até de países fora da Europa, como Japão e Estados Unidos, eles vão querer provar que a sua economia, a sua tecnologia é melhor do que a do outro, fazendo uma série de medidas para dificultar a entrada dos produtos dos países em seus países. Isso vai gerar uma crise econômica. É aí que entra a questão do imperialismo. O que é o imperialismo? O imperialismo nada mais é do que quando essas nações da segunda Revolução Industrial, essas nações liberais nacionalistas, elas vão buscar países para controlar a economia e às vezes até inclusive a política, como no caso da África e da Ásia, o neocolonialismo. O que eles querem?
que esses países sejam fornecedores de matéria-prima e consumidores de produtos industrializados. Exatamente isso vai potencializar um ganho de capital tão grande, mas tão grande na Europa, que a Europa vai chamar o período de 1871 até 1914 de Belle Époque. Ficaram espertos? Isso aí, listinha de exercício, vamos lá, focando, estudando, tamo junto, um abraço e até mais.